então a nossa introdução do tema, lendo o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 10 e o verso 11. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para os céus? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi levado ao céu, voltará da mesma forma que o viram subir. Pastor Enilson, qual é essa bendita esperança e que diferença ela pode trazer na vida de uma pessoa? A vida é feita de esperanças. Todos nós temos esperanças, muitas esperanças. Se olharmos para uma criança, ela também, apesar da pouca idade, espera algumas coisas. Quem sabe ganhar uma bola, uma bicicleta, uma boneca no aniversário ou no Natal. Um jovem também tem expectativas. Ele quer conseguir se formar, quer arrumar uma companheira para a vida, ter um emprego. Um adulto também espera, quem sabe, ter uma casa própria, ter uma família, ter um melhor salário. E assim todos nós temos esperanças materiais, esperanças também físicas, intelectuais, mas a maior de todas as esperanças que um cristão pode ter é a esperança na volta de Jesus. E por isso que Paulo, ele a chama, numa das cartas, de a bendita esperança. E é interessante que essa esperança ela pode fazer muita diferença na vida de uma pessoa. A gente pode pensar nesse sentido numa história do povo de Israel. Eles foram tirados por Moisés da terra do Egito e saíram em direção à terra de Canaã. Viajaram por semanas, por meses, um lugar deserto, onde só existe praticamente areia e pedra, e eram mais de 2 milhões de pessoas caminhando. Mas eles tinham uma esperança de chegar num lugar muito fértil, muito bonito, muito abençoado por Deus, e aquela esperança viva a cada dia os fazia perseverar e continuar. Mas um dia eles tiveram uma ideia e contaram para o líder Moisés da ideia. Pediram para mandar alguns homens à frente para verem como era o caminho, verem o local e trazerem então uma notícia sobre eles, porque nenhum deles, nem Moisés, nunca havia estado lá. E aqueles homens foram, ficaram 40 dias viajando, espiando a terra, observando, voltaram, trouxeram dos frutos da terra, comprovando que realmente era um lugar muito fértil, falaram como era bonita a terra, e todavia a conclusão do relatório é que, apesar de a terra ser como Deus havia dito, seria impossível chegarem lá, devido aos habitantes serem gigantes, treinados na guerra, cidades com muros muito grandes, elevados. E aquele relatório, diz a Bíblia Sagrada, matou a esperança daqueles 2 milhões de pessoas. E diz a Bíblia que passaram uma noite inteira chorando, porque a esperança estava morta. Perderam a esperança. Perderam a esperança. E na manhã seguinte, então, resolveram escolher um novo líder para voltar para onde tinham saído do Egito. Então, essa história nos mostra que quando alguém perde a esperança da volta de Jesus, ele, querendo ou não, ele começa gradualmente a regressar para o mundo, para a mesma vida que tinha antes. Agora, quem tem essa esperança, ele persevera. E justamente o livro do Apocalipse, ele foi escrito para que nós perseveremos, porque ele mostra a vitória final de Cristo e também do seu povo. Isso que os anjos falaram aos discípulos e para nós hoje, especialmente quando Jesus estava subindo ao céu, é o motivo da nossa esperança da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo reafirma esta certeza da volta pessoal de Jesus. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 16, diz: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Por que é importante, pastor Dulci, a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, assim como aqueles anjos prometeram aos discípulos e também como a palavra de Deus reafirma isto?
por que é importante a volta de Jesus? Na verdade, a volta de Jesus é a coroação de toda essa grande história do conflito, né? A volta de Jesus é o fechamento de todas as nossas esperanças e, na verdade, ele é o cumprimento de todas as profecias que a Bíblia aponta até o final no livro do Apocalipse, até no último verso, quando fala: eis que cedo vem, né, sem demora. É claro que nós esperamos Jesus voltar para nos encontrarmos pessoalmente com Ele. Seria muito estranho se um anjo viesse nos buscar. Um anjo vai vir nos buscar e vai: olha, eu estou levando você para o céu porque Jesus está muito ocupado e ele mandou que eu viesse aqui buscar você. É mais ou menos a mesma situação de um pai que o filho vai estudar fora, numa faculdade fora, num país distante, e depois de sofrer muito lá e se adaptar com a língua e com os desafios da própria faculdade, ele se forma e o pai então diz: eu vou buscar você, e o filho vai esperar o pai no aeroporto. E quando chega no aeroporto, está um empregado lá que veio buscar o filho. olha, eu vim aqui porque seu pai não pôde vir, ele está com muito trabalho. A decepção do filho realmente seria muito grande. E a nossa decepção, é claro que é muito grande, porque o que mais nós queremos é que Jesus venha em pessoa, e ele prometeu e vai buscar. Por que isso? Porque não existe plano da salvação sem Jesus, porque não existe perdão sem Jesus, porque não existe restauração espiritual sem Jesus. Na verdade, não existe o fim do grande conflito sem Jesus. Então, ele é a peça-chave fundamental, principal de toda essa história do universo. E ele é o mais interessado na minha salvação, na sua salvação. Então, ele vai ser realmente a peça fundamental da volta. Ele vai vir em pessoa, vai nos receber e nos levar para o reino celestial. Perfeito. Agora, pastor Enilson, a palavra parousia, qual o significado dela, o termo técnico? Qual o significado deste termo? Essa expressão aparece no Novo Testamento, na língua grega, logicamente, e ela sempre se refere à presença, à vinda de alguém. E quando os apóstolos escreveram sobre o retorno de Jesus, usaram justamente essa expressão, mostrando então que ele estará presente conosco e virá para nos buscar. Agora, como vai ser então este retorno de Jesus? Existem muitas ideias e pensamentos entre as igrejas cristãs a respeito desse assunto. Aliás, há não muito tempo atrás, o assunto da volta de Jesus não era estudado e nem ensinado e nem crido pelos cristãos. Foi o movimento adventista do sétimo dia que chamou atenção para esse assunto. Inicialmente o movimento adventista, que chamou atenção para o assunto da volta de Jesus. E hoje em dia já há muitas igrejas cristãs que creem e que divulgam isto aí. Agora, esta vinda, de acordo com o Evangelho, de acordo com a Bíblia, ela não vai ser secreta. Ela não vai ser localizada, não vai ser limitada, e Jesus não virá de modo assim solitário. Muito ao contrário, a Bíblia apresenta uma vinda corporal dele, uma vinda visível, gloriosa, uma vinda também importante, audível. Não somente haverá muita visão, assim, muita luz, muita cor, mas haverá muito som, muito barulho. A Bíblia fala da trombeta de Deus sendo soada, da voz do arcanjo sendo ouvida. É importante, esses detalhes todos fornecem a ideia de algo majestoso que nós não podemos sequer imaginar. E a expressão que usa muito é uma vinda cheia de glória, gloriosa. E a palavra glória aparece muitas vezes no Antigo e Novo Testamentos, e ela tem uma variedade de significados. Glória pode ser fama, reputação, riqueza, caráter, beleza, mas pode ser também, e aqui em relação a Jesus, a sua vinda é no sentido de muito brilho, muito resplendor. A gente sabe que os seres celestes, eles possuem muita glória, tanto a divindade como os próprios anjos. E algumas vezes no passado, esses seres, quando vieram para ter contato com o homem, eles velaram sua glória. Então, anjos de Deus, apesar de muito poderosos, apareceram na forma humana. E quem os via pensava que era um homem comum. E todavia, quando o anjo apareceu na sua glória, um único anjo, na ressurreição de Jesus,
Os soldados que estavam ali junto ao sepulcro chegaram a perder os sentidos ao ver aquela glória. Agora imaginemos se um único anjo tem uma glória tão grande, qual não será a glória do Filho de Deus? E essa glória nunca foi vista por olhos mortais. E Jesus agora virá com uma glória majestosa. É algo brilhante que deve chamar realmente aí a nossa atenção. Agora, pastor Dulci, por que todo ser humano vai ter este encontro com Jesus? Inevitável, aliás. Na verdade, vai ser um encontro inevitável. A palavra de Deus diz que todo olho o verá, mesmo a terra sendo redonda. Fisicamente não temos uma explicação, né? Como todas as pessoas vão ver, se umas estarão do outro lado do planeta, mas é para mostrar realmente a grandiosidade da presença de Jesus. Ele vai voltar e todas as pessoas vão ver. Essas pessoas que vão ver a Jesus, muitas não gostariam de ver a Jesus. Aliás, muitas até falaram que Jesus não existe, que Deus não existe. Hoje nós temos tantas pessoas, né, que falam, não, Deus não existe, isso aí é uma invenção, isso aí é para ludibriar as pessoas, essa crença de que existe um Deus, de que Jesus vai voltar, isso aí é tudo para as pessoas ficarem mais submissas e assim por diante. Mas naquele dia não importa o que as pessoas falaram, se foram contra ou se foram a favor, se aceitaram ou não, se pregaram de que ele existe ou se rejeitaram a existência dele, elas terão esse encontro com Jesus. Esse maior acontecimento da história vai ser muito mais do que uma queima de fogos no dia 1º de ano, que enche tanto os nossos olhares, né? Que coisa bonita, que coisa esplendorosa, né? Vai ser realmente o maior acontecimento da história e cada pessoa terá esse encontro. 2 grupos. Um grupo daqueles que irão levantar as mãos aos céus e dizer, finalmente, eis o nosso Deus a quem aguardávamos, e outro grupo que tentará de todas as forças fugir da presença gloriosa de Jesus. Agora, pastor Emilson, qual é o efeito imediato da vinda de Jesus para aqueles que realmente creem e estão se preparando, estudando a palavra de Deus e se preparando para encontrar-se com Ele? O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, ele falando desse assunto, ele diz que nós somos filhos de Deus e que somos filhos e, portanto, herdeiros também. E se o nosso Pai, ele é Senhor de todo o universo, ele tem uma herança infinita, eterna, incomparável para nós. E quando Jesus voltar, nós vamos começar a receber a nossa herança. Agora podemos estar no meio de dificuldades, provações, lutas, e alguns cristãos em lugares do mundo não têm praticamente nada. Mas eles são herdeiros. E quando Jesus vem, começam a receber essa herança. Um outro efeito imediato é que todos aqueles, desde o princípio do mundo, que morreram, mas que foram amigos de Deus, que creram nele, aqueles que creram no Evangelho, eles nesse momento voltarão à vida, haverá ressurreição. E sempre que a Bíblia fala em ressurreição, é a ressurreição do corpo. Cristo virá e não esquecerá os que foram seus. Não importa onde e quando viveram, cobrarão vida outra vez. Isso na mesma hora em que ele aparece. Um outro efeito também, segundo o Apocalipse, nos últimos dias que precedem o retorno de Jesus, o povo de Deus estará sendo oprimido, pressionado e perseguido. E a vinda de Cristo os liberta dessa situação. Eles são salvos disto aí de uma vez por todas. E a partir desse momento também, os anjos que vêm com Jesus são enviados para reunir os salvos, os ressuscitados e os vivos. Os reúne e os leva para estarem sempre com os remidos de todas as épocas e juntamente com Jesus. Então, fazendo uma pequena retrospectiva do que falamos até agora. Temos, através da palavra de Deus, a plena certeza e a promessa de que Jesus realmente vai voltar. O nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia já está pregando isso, através do nome da igreja, já estamos falando adventista, ou cremos no advento, na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, recapitulando um pouco, nós temos essa plena certeza e a palavra de Deus nos dá esta convicção, de que Jesus irá voltar. Não virá mais como uma criança lá na manjedoura, mas virá com os seus anjos, com poder e grande glória. Trará com ele também a recompensa e o livramento àquelas pessoas que estão seguindo e caminhando de acordo com os mandamentos de Deus, de acordo com a palavra de Deus, vivendo de acordo com os seus ensinamentos. Então, ele vai trazer também um galardão.
Então, esta é um pouco da esperança, alguns detalhes da esperança que nós temos quando confiamos na palavra de Deus e confiamos na sua promessa de sua vinda. Agora, vimos que ele vai voltar em glória, vai trazer paz e livramento para as pessoas que estão sendo perseguidas, estão sendo envolvidas em tantas dificuldades, e vai também ressuscitar aquelas pessoas que porventura morreram até antes da volta de Jesus, e então trará a elas também o galardão e da promessa da vida eterna. Jesus prometeu voltar, ele falou isto claramente. Os anjos também falaram quando Jesus havia subido para o céu depois da sua ressurreição. Os anjos prometeram isso, os apóstolos também, os escritores bíblicos também reafirmam isto. Jesus deixou essa declaração, está registrado no Evangelho de João, no capítulo 14, versos de 1 a 3, que eu leio o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Isto é uma grande promessa, essa é a nossa bendita esperança da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E a volta de Jesus, ele será um glorioso acontecimento, onde nós poderemos receber a Jesus e viver uma vida eterna ao seu lado. Aqueles que confiaram no seu amor, confiaram nos seus ensinamentos, seguiram os seus ensinamentos da palavra de Deus, viverão com ele por toda a eternidade. Mas deixamos uma pergunta no ar. Qual seria o efeito da vinda de Jesus para aquelas pessoas que estão rejeitando, que não estão aceitando, que não estão vivendo de acordo com a palavra de Deus? Pastor Emilson. O Evangelho sempre apresenta dois aspectos para nós da salvação. Tem um aspecto positivo e um aspecto negativo. O aspecto positivo enfatiza o grande amor que Deus tem para conosco, pecadores, e todo o empenho que Ele faz para salvar a todas as pessoas, e a possibilidade de todos que quiserem serem salvos. Mas há um aspecto negativo, que finalmente aqueles que rejeitaram o amor de Deus, zombaram da sua graça, desprezaram, eles vão ser punidos, o aspecto da punição. E isso pode chocar alguns cristãos, mas faz parte do Evangelho. No último livro da Bíblia, Apocalipse, no capítulo 6, nos versos finais, fala, por exemplo, da ira do Cordeiro. Ora, Cristo é o Cordeiro de Deus que veio a este mundo tirar o nosso pecado, nos oferecer a salvação. Mas finalmente quem o rejeitar receberá a sua ira. O apóstolo Paulo, por sua vez, quando fala desse assunto da volta de Jesus, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 8, diz assim: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vida. Olha que frase interessante. O Senhor Jesus matará. Então existe uma punição. E Deus, por séculos, por milênios, tem tolerado o pecado e os pecadores. Tem se empenhado ao máximo por sua salvação. Mas nos deu o livre-arbítrio. E a pessoa que finalmente rejeitar a sua salvação, ela vai sofrer a punição que a justiça divina exige. E quando Jesus vem, então, os ímpios são destruídos pelo seu resplendor, pela sua brilhante vinda, deixarão de existir por algum tempo. Agora, pastor Luci, como é que Jesus derrotará o inimigo? Na verdade, Satanás foi derrotado na cruz do Calvário, quando Jesus aceitou de ir ao sacrifício até a morte. Ele derrotou a Satanás, e a palavra de Deus diz de que é como se Jesus esmagasse a cabeça da serpente. No entanto, depois dessa morte de Jesus, Satanás ainda continua tentando derrotar outras pessoas. Mas Jesus está derrotando Satanás. Cada vez que uma pessoa se ajoelha e ora, é uma derrota para Satanás. Cada vez que uma pessoa aceita Jesus ou aceita o Evangelho, é uma derrota para Satanás. Mas finalmente, na sua volta, como é bem claro em Apocalipse capítulo 20, há uma grande derrota para Satanás quando Jesus ele vem e leva os salvos, e então os ímpios morrem e Satanás fica sozinho nessa terra durante 1000 anos. Então essa também é uma grande derrota do inimigo, porque ele não vai ter alguém a tentar, não vai ter alguém para
para levar ao pecado. Isso vai ser uma grande derrota. E a final derrota, a gente sabe que é no final do milênio, quando finalmente ele será destruído para sempre. Apocalipse 20, do verso 1 ao verso 15, fala a respeito deste milênio que Satanás será aprisionado, estará aqui na terra sozinho. Como é que podemos entender esta questão do milênio, pastor Emilson? Vamos pensar um pouquinho, como já vimos em outras lições anteriores, quando surgiu o pecado no céu, no universo perfeito, primeiramente, aquele anjo que deu início a todo o mal, Lúcifer, ele teve acesso aos seus companheiros no céu e divulgou as suas ideias. Ele foi expulso do céu com aqueles que o apoiaram e ele veio a este mundo. Dali em diante não teve mais acesso ao céu onde Deus habita, mas ele tinha ainda acesso aos outros mundos habitados, criados por Deus, e acesso também a encontrar-se com os anjos, digamos, bons, quando estivesse numa missão de um lugar para outro. No momento que Cristo morreu na cruz, diz Apocalipse 12, Satanás então perdeu esse acesso que ele tinha para conversar com os anjos ou com habitantes de outros mundos. Ele ficou restrito a este mundo apenas. E por isso Apocalipse 12 diz assim: festejai aos céus, mas ai de vós, ó terra. Então, a partir daquele momento, ele teve tempo integral para os habitantes desse mundo. Agora, quando Jesus vem, ele é mais restringido ainda. Porque quando Cristo vem, os ímpios todos são fulminados e mortos, deixam de viver. Os salvos todos vão com Cristo nas nuvens para os céus. Então, este mundo fica desabitado. Aqui ficarão apenas Satanás e todos os anjos maus que o acompanharam. Eles terão 1000 anos para contemplar o que eles conseguiram fazer com este mundo. Verão o mundo rachado, destruído, bilhões de cadáveres sem serem sepultados, um verdadeiro caos. Agora, quando eles vieram para esse mundo no princípio, eles viram o mundo perfeito recém-saído das mãos de Deus. Eles viram a humanidade perfeita. E durante 1000 anos poderão recordar, na comparação deles, de como era o mundo e como agora o mundo está. E ter consciência, o mundo está assim, e as pessoas estão aqui perdidas por nossa causa. Agora, quando findar os 1000 anos, Jesus virá uma outra vez a este mundo. Podemos até dizer a terceira vinda de Jesus. Ele vem agora com todos os salvos dos céus a esta terra. Na hora que ele está vindo, antes de tocar nesse mundo, ele com a sua poderosa voz dá vida aos ímpios mortos. Todos ressuscitam. Milhões, bilhões de ímpios ressuscitam. E agora Jesus vem e toca os seus pés no Monte das Oliveiras. Esse monte vai se abrir como um livro se abre, forma uma planície, um lugar plano, e a cidade santa com os salvos dentro vem e pousa sobre esse local. Os ímpios ressuscitados, eles vão poder verificar Jesus vindo nessa vez. Só que o diabo vai tentar enganá-los. Durante 1000 anos, ele não pôde agir porque não tinha ninguém para enganar. Mas agora os ímpios voltaram a viver. E ele vai dizer: fui eu que dei vida a vocês com o meu poder. Nós vamos agora cercar aquela cidade onde há muitas riquezas e vamos conquistá-la para nós. E durante um certo tempo tentar se equipar, se organizar para cercar essa cidade, diz o Apocalipse. E nesse momento então, por ordem de Jesus, descerá fogo do céu, e esse fogo ele tem como primeiro efeito punir Satanás e todos os ímpios. E cada um vai receber, diz o Evangelho, de acordo com o mal que fez enquanto aqui esteve. Não é? E esse fogo vai durar um certo tempo, ele vai destruir Satanás, os anjos maus e todos os ímpios. E ao mesmo tempo purifica o nosso planeta, queima tudo que existe aqui, menos a cidade santa, preparando para a nova criação que Cristo vai fazer. Isso é o que nós lemos no Apocalipse e também nos Evangelhos. Apocalipse capítulo 20, não é? Versos 7 até o verso 10, nós encontramos ali a descrição que o pastor Emilson acabou de mencionar,
quando a volta de Jesus com a cidade santa estará sobre esta terra. Eu acrescentaria mais um ou dois detalhes, que durante os 1000 anos em que Satanás e os anjos maus estão aqui, sem ter ninguém para tentar, os salvos estarão nos céus juntamente com Jesus. Estarão recebendo a sua herança, a sua recompensa, mas terão também uma função interessante. Dentro das atividades, eles estarão juntamente com Jesus, diz o Apocalipse, julgando os ímpios anjos maus. Esse julgamento não é para decidir quem vai salvar ou se perder, porque isso já foi decidido, todos estão perdidos, mas para determinar a quantidade de castigo que cada um irá receber. E quando os 1000 anos acabam, e quando vier o fogo e enxofre do céu, cada um receberá de acordo com essa decisão tomada por Cristo e pelos salvos durante os 1000 anos no céu. Agora, o que e qual será a vida futura durante essa eternidade? Então, só fazendo uma retrospectiva aqui, para nós podermos não perdermos aqui o fio da meada. Estará no fim dos tempos, como diz o Apocalipse, Jesus estará voltando a essa terra. As pessoas que confiaram na sua palavra irão ser transformadas, como diz a palavra de Deus, e estarão indo para o céu junto com aquelas pessoas que estavam mortas e agora ressuscitadas. De acordo com a palavra de Deus, aqueles que viveram de acordo com os ensinamentos bíblicos viverão com Cristo por 1000 anos lá no céu. E aqui na terra, então Satanás estará circunscrito nesta terra, sem ninguém atentar, como essa descrição que encontramos em Apocalipse capítulo 20. Posteriormente, então, nessa terceira vinda de Jesus, agora com a cidade santa, com a nova terra, e então, no capítulo 21 de Apocalipse, nós encontramos ali Jesus então voltando, e então diz a palavra de Deus, então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existe. Pastor, pudesse descrever um pouquinho mais a respeito do que está ali em Apocalipse 21, do verso 1 até o verso 7. Muitos homens de Deus, profetas e apóstolos tiveram o privilégio de receber algum sonho, alguma visão de Deus, mostrando como seria o futuro de seu povo. E é interessante que a Bíblia menciona o que não vai haver e aquilo que vai haver. Bom, o que não vai haver num mundo preparado por Deus para o seu povo? Primeiro, não haverá o pecado, nenhuma forma de pecado, nem por palavras, pensamento, por ação. Não haverá tentação, não haverá tentador. E não haverá nenhuma das consequências do pecado com as quais hoje estamos acostumados. Por exemplo, não haverá cansaço. Nós hoje trabalhamos e nós cansamos, temos que fazer as forças. Nós teremos atividade, mas não haverá cansaço. Não haverá também mais dor, nenhum tipo de dor. Não haverá dor da fome, não haverá dor da mágoa, não haverá dor do ódio, não haverá dor causada por uma doença, por uma pestilência, não haverá dor de qualquer tipo de separação, não haverá dor da culpa, do remorso pelo pecado, não haverá mais morte. A morte é a nossa maior inimiga, ela põe fim aos relacionamentos, altera a nossa existência aqui. A morte nunca mais vai existir, vai ser o último inimigo que Cristo vai vencer. Não haverá mais choro. Então essas coisas ruins que são consequências do pecado nunca mais estarão presentes na vida do povo de Deus. Só isso já seria uma grande bênção, uma coisa fantástica. Mas a Bíblia relata no Antigo e Novo Testamento algumas coisas que nós vamos poder ter na eternidade juntamente com Deus. Eu até relacionei algumas aqui. Uma delas é a presença permanente de Deus. Hoje nenhum de nós pode ver a Deus. Podemos até sentir em certos momentos, mas não podemos ver a sua face por causa do pecado. Mas vamos poder viver ao lado de Deus, conviver com Ele, ver o seu rosto continuamente por séculos sem fim. Esse vai ser um grandioso privilégio. Um outro privilégio vai poder ser viver o que a Bíblia chama de vida eterna. É uma vida daqui para frente sem fim, como disse alguém, que se mede com a vida de Deus. Milhares, incontáveis milhões de anos sem nunca acabar. Mas vida eterna não é só em quantidade, em tamanho. A vida eterna é uma qualidade de vida.
Não adiantaria nada eu viver eternamente se fosse uma vida como hoje. Lutas, preocupações, sofrimento. A vida eterna não é só então tamanho, é uma qualidade de vida onde só vai haver amor, alegria, paz, bondade, contentamento. Vai ser um privilégio tremendo. Outro privilégio, nós vamos poder viver para sempre com os nossos queridos, parentes, amigos que creram em Cristo e a morte levou. Ali nunca mais haverá separação. Então, que dia feliz vai ser do reencontro com essas pessoas. Vamos poder viver com os apóstolos, profetas, os que serviram a Deus em todas as épocas, poder ouvir o testemunho pessoal deles, é outro privilégio. Nós vamos poder escutar a música do céu. Nesta vida, todos nós conhecemos alguma música que para nós é encantadora, parece que se abriu uma frestinha do céu, escapou uma música e chegou a nós. E lá vamos ter músicas de corais, de instrumentos musicais, vamos participar disso também. Que coisa fantástica, inimaginável para nós hoje. Nós vamos poder ali conhecer o nosso anjo da guarda, aquele que acompanhou-nos desde o primeiro dia de vida até o último. Vamos poder ouvi-lo falar de situações de nossa vida, de quando nos livrou e nós nem ficamos sabendo. Nós vamos poder conversar com aquelas pessoas que nos ajudaram a conhecer e a amar a Jesus, agradecer a ela por estarmos ali. Nós vamos receber pessoas, tanta gente que virá nos dizer: estou aqui por tua causa também. Você um dia falou de Jesus para mim, você orou por mim, você fez isso por mim. Pessoas que nem sabemos hoje, chegarão ali e dirão para nós e virão conosco por todo sempre. Haverá, diz a Bíblia, um novo céu, uma nova terra. Essa terra vai ser completamente transformada. Na primeira página da Bíblia, diz como Deus criou tudo em uma semana. Deus dizia: haja, e aquilo aparecia. E agora, depois que o fogo que purificou a terra acabar, a Bíblia não dá detalhes, podemos imaginar, quem sabe, ali dentro da cidade, olhando por cima do muro, e Jesus dizendo: haja atmosfera nova, um novo céu atmosférico. E aquilo tudo aparece. Haja vegetação, e tudo num piscar de olhos surge. E agora os animais, e tudo vai sendo renovado como a princípio. Então são promessas de Deus para nós. Vamos estar junto ao rio da vida, junto à árvore da vida, aquela árvore que estava à disposição de Adão e Eva, comeram do seu fruto antes do pecado, e viveram tanto tempo, vamos comer dela para sempre, não é? E assim é uma relação que, quer dizer que, por que não pensar nisso, não é? Na herança. Se a gente pensasse na herança que Deus tem para nós, as atrações do mundo perderiam o seu brilho. Então isso realmente é muito importante. É uma grande diferença na vida de quem crê na volta de Jesus e nas promessas que Ele fez de um mundo melhor. Quando nós ouvimos tudo isso, e isso está na palavra de Deus, não podemos ler todos os textos, porque são dezenas, centenas de textos que falam desta bendita esperança e dessa convicção que temos sobre a volta de Jesus e aquilo que haverá quando Ele voltar. Pastor Udolci, as suas considerações finais, por favor. Depois de uma descrição tão vívida do que é a Nova Jerusalém, a vida nova com Jesus no céu, dá uma vontade assim tão grande de a gente logo estar nesse lugar, né? A Bíblia relata essas bênçãos maravilhosas que Deus foi preparar. Por isso que a minha consideração é uma pergunta que fica no estudo dessa lição. A pergunta mais importante sobre a volta de Jesus, e eu considero que a pergunta mais importante é uma pergunta pessoal que cada um deve fazer, dizer assim: eu estou preparado? Depois de tudo isso, eu estou preparado? Será que eu posso dizer, eu estou pronto quando Jesus voltar, eu também quero abraçar a Jesus? Eu espero que você e eu e todos nós tenhamos essa resposta positiva. Eu estou preparado para a volta de Jesus. Devemos estar preparados a cada instante, a cada minuto, na verdade. Pastor, as suas considerações finais, por favor. Eu diria que vale a pena estar no reino de Deus. Não importa o que tem que fazer hoje, o que deixar, não importa. Por mais difícil e complicado que seja a nossa vida hoje, Deus nos ama e tem todo o recurso para hoje perdoar e mudar nossa vida e preparar-nos para o céu. Vale a pena estar lá. A palavra de Deus no livro do Apocalipse, no penúltimo verso, capítulo 22, verso 20, diz: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem,
Senhor Jesus. Amém. É a promessa da sua vinda e a nossa bendita esperança, a nossa certeza de que poderemos viver com Ele por toda a eternidade e viver uma vida de paz, de alegria, muito diferente desta. Vamos ter a esperança e a certeza. Vamos viver de acordo com os ensinamentos da Palavra de Deus. Vamos nos preparar, como disse o pastor Odossi, para encontrar-nos com Jesus Cristo. Ele virá, esta é a certeza que podemos ter ao estudarmos a Palavra de Deus e a tirarmos lições da Bíblia.